Olá, bem-vindos ao canal. Falando sobre os retificadores e regulador de voltagem de moto, a pergunta é: qual é o melhor retificador para moto? O retificador de meia onda ou de onda completa? Sabemos que temos reguladores para um estator monofásico, para um estator trifásico. Qual o melhor? Para explicar isso, vamos ver toda a estrutura de um alternador, vamos ver todo o sistema. O alternador com uma bobina, ou com uma bobina em derivação, ou uma bobina por fase, como podemos pensar no caso de um trifásico. O alternador, ele gera corrente alternada. E o que seria essa corrente alternada? Ora a polaridade de um dos fios é positivo e o outro está num ciclo negativo. Ora passa por zero e volta a inverter a tensão. O terminal que era positivo antes torna-se negativo e o outro torna-se positivo. E assim ele vai fazer todo o tempo, alternando positivo negativo. A geração de tensão vai ser uma senoide ou uma tensão senoidal em função do giro do magnético. Quais são os pontos importantes nessa onda gerada pela corrente alternada? Os pontos importantes são tensão eficaz, ou RMS, tensão de pico ou tensão média. São os pontos mais visados. A tensão de pico é a tensão da posição zero até o máximo positivo ou até o máximo negativo. Entre o ponto máximo positivo e o máximo negativo, nós temos a tensão pico a pico. Nós podemos pegar a tensão de pico e multiplicar por 2 e temos aí a tensão pico a pico. Então, uma corrente alternada que tem uma tensão de pico de 1 volt vai ter uma tensão de pico a pico de 2 volts. E a tensão eficaz, aquela medida pelos multímetros, chamado True RMS. Essa tensão eficaz da corrente alternada, medida pelos multímetros, equivale a 0,707 vezes a tensão de pico. Seria a mesma coisa que dizer que a tensão eficaz de uma senoide de 1 volts de pico é de 0,7 volts aproximadamente. Essa então é a tensão que mede os multímetros, a tensão verdadeira. E a tensão média? Se eu tenho um pico positivo e um pico negativo, a tensão média está no zero, na linha de zero. Em corrente alternada, a tensão média, se você medir lá com voltímetro na posição de corrente contínua, vai ser zero praticamente. E o que seria a tensão eficaz ou a tensão RMS, o que é a chamada razão média quadrática, traduzido aí? A tensão RMS é bem fácil de entender. Imagine que você construa uma piscina com esse formato, mas com esta área. Se você somar todos estes quadradinhos e formar um retângulo com esta piscina, você vai ter uma equivalência. A área dessa será igual à área desta piscina retangular, onde ou a largura dessa piscina é 0,7 metros, a tensão eficaz da corrente alternada é aquela que produz os mesmos efeitos dinâmicos e térmicos. Ou seja, uma corrente alternada de 1 volt de pico vai produzir a mesma temperatura em uma resistência ou a mesma iluminação em uma lâmpada que uma tensão de corrente contínua de 0,7 volts. Se eu tenho um alternador ou um transformador com 12 volts de corrente alternada, então 12 volts RMS ou eficaz, me daria uma tensão de pico de 16,97 volts. Uma tensão de pico de 16,97 volts de corrente alternada é igual a uma tensão eficaz de 12 volts de corrente alternada, que equivale ou produz a mesma iluminação ou temperatura em uma lâmpada com 12 volts de corrente contínua. Por isso, tanto faz você alimentar a lâmpada do seu farol com 12 volts de corrente contínua ou com 12 volts de corrente alternada. E com esta sabedoria, a opção é alimentar com corrente alternada para evitar o uso de retificadores que aumentaria o custo desnecessariamente, já que corrente alternada ou corrente contínua produz o mesmo efeito térmico e luminoso. Um retificador de meia onda é aquele que usa apenas um diodo. Então, quando eu estou no semiciclo negativo,
o diodo está polarizado invertido e não passa corrente para a lâmpada. No período em que o semiciclo é positivo, o diodo está polarizado corretamente e ele deixa passar corrente para a lâmpada. Isso quer dizer que nós aproveitamos somente metade do alternador. Imagine lá um alternador de 50 watts, eu usando um retificador de meia onda, eu só vou aproveitar 25 watts. A voltagem verdadeira ou real, eficaz sobre a lâmpada vai ser metade da tensão de pico. Então eu aproveito metade da onda, metade da tensão de pico, o que equivale a uma tensão de corrente contínua aplicada à lâmpada de 8,48 volts. E a tensão média, se você medir com um multímetro em posição de corrente contínua, ele talvez não marque esse valor real. Ele vai marcar em torno de 6,46 volts. E o que acontece quando nós vamos carregar uma bateria com este tipo de retificador de meia onda? Bom, já sabemos que só aproveitamos os semiciclos positivos. Metade da corrente alternada está perdida. A bateria vai receber corrente quando a tensão superar a tensão da bateria, que é 12 volts. Abaixo de 12 volts, ou seja, toda a tensão gerada até chegar a 12 volts, não passa corrente na bateria, não carrega a bateria. Ela só vai carregar quando a tensão passar de 12 volts. Então, digamos aqui, a tensão de pico, nesse caso é 16,97 volts, e essa tensão eficaz é de 12 volts. Daqui para cima somente é que vai existir carga na bateria. Então a bateria vai ter aqui um ciclo de carga de 27% da geração. Então veja, aproveitamos metade da onda no retificador, mas para carregar a bateria só aproveitamos praticamente um quarto da onda, né? Somente um quarto de energia é convertido em carga para a bateria. Carrega a bateria, fica um tempo sem carga. Carrega a bateria, outro tempo sem carga. Ou seja, em 10 horas de carga da bateria, num carregador de meia onda, nós teríamos efetivamente só 2,7 horas de carga. Então o retificador de onda completa é melhor? Bom, a primeira coisa que nós vemos num retificador de onda completa é que ele possui 4 diodos. Mas o que será que vai acontecer? Nós temos que no semiciclo positivo a lâmpada vai passar corrente para a lâmpada. E os diodos que vão conduzir essa metade desse ciclo positivo levando corrente para a lâmpada são os diodos D1 e D3. Então a corrente vai pelo diodo D1, passa na lâmpada e volta pelo diodo D3. Quando o ciclo inverte para negativo, eu tenho 2 diodos invertidos, que faz com que o positivo do outro terminal passe pelo diodo D2, passe pela lâmpada e volte pelo diodo D4 até o terminal que está negativo nessa hora. Desta maneira, nós aproveitamos 100% da onda gerada pelo alternador. E novamente nós falamos, bom, se aproveita 100%, então é melhor para a carga da bateria. Eu tenho um alternador de 12 volts, dispensando aí as perdas no diodo. Se eu tenho uma tensão alternada de 12 volts, eu tenho uma tensão eficaz de corrente contínua também de 12 volts. Aproveitei a onda toda. E como fica isso para carregar a bateria? É melhor? Com certeza é, mas voltamos àquela questão. A bateria só recebe carga acima de 12 volts. E como a tensão de pico chega a 16,97 volts, eu tenho aqui tensão eficaz de 12 até o pico de 16, carga para a bateria. E depois um período sem carga. Carga para a bateria, um período sem carga. Mas dá para ver visualmente que eu tenho metade do tempo carga para a bateria e metade do tempo sem carga. Então o ciclo de carga agora é de 54% aproximadamente. Mas isso ainda é muito melhor que o retificador de meia onda, que só aproveita 27%. E como ficaria quando nós temos um regulador de tensão do tipo paralelo com o uso de um SCR, que é o que tem nas motos? Aí é que começa o problema e muda toda a questão. Quando embaixo é positivo e em cima negativo, a tensão vai subir até atingir 19 volts. 19 volts teórico, pode ser 18, 17, 20.
Mas digamos que a tensão sobe e quando atinge 19 volts, o SCR entra em condução e curto-circuita a geração. Então a sua tensão sobe, chegou a 19 volts, pum, curto, ela cai a zero. Só que nesse ciclo que está, nesse semiciclo que está negativo, o diodo aqui não está conduzindo, então não existe carga para a bateria. Até aí tudo bem. Só vai existir carga para a bateria quando o semiciclo se tornar positivo. Quando ele torna positivo em cima, aí o diodo entra em condução e eu passo a ter carga para a bateria. Nesta condição, o SCR não conduz. Então, para a lâmpada, eu tenho todo o semiciclo positivo aplicado na lâmpada e só metade do semiciclo negativo aplicado na lâmpada. A lâmpada não terá 14 volts eficaz, já que eu comi aqui através da regulagem pelo SCR um pedacinho da onda. Mas esse é o aspecto de energia aplicado à lâmpada. Para a bateria, ela aproveita todo o semiciclo positivo, já que no semiciclo positivo, o SCR, que é único, neste caso, não produz nenhuma regulagem no semiciclo positivo. Ele não corta o semiciclo positivo. Então, se o teu regulador funciona dessa maneira, todo o semiciclo é positivo, ou seja, considerando aí que o ciclo de carga é de apenas 27%, será transferido como carga para a bateria. Quando eu acelero e aumento a geração da corrente alternada, esse semiciclo positivo aumenta mais ainda e aumenta mais a carga da bateria. Então eu tenho aqui um aumento significativo de carga da bateria com um aumento de rotação. Então esse pico aqui pode atingir 70, 80, 90 volts. E com isso eu tenho maior conversão de energia para a bateria, devido a não ter a regulagem no ciclo positivo. No onda completa será melhor ainda. Veremos. Nas mesmas condições, no semiciclo positivo e negativo, vai ter carga para a bateria. Porém, eu tenho dois SCRs agora no regulador. Tanto o ciclo positivo no terminal de cima, como positivo no terminal de baixo, será regulado quando estiver positivo em cima. Este SCR irá conduzir ao atingir 19 volts. Quando estiver com positivo embaixo, este SCR irá conduzir quando atingir 19 volts. E aí a regulagem muda de figura tanto para a carga de iluminação, que geralmente é aqui da corrente alternada, quanto para a carga da bateria. Então, para a iluminação, eu vou ter metade da energia disponível para a lâmpada, já que eu corto metade do semiciclo positivo e corto metade do semiciclo negativo com este tipo de SCR colocado aí no alternador. Na bateria, como os dois semiciclos é regulado, embora eles vão lá para cima, eu tenho só metade de cada semiciclo aplicado à carga ou convertido como carga para a bateria. E volta a ser igual ao regulador de meia onda. Então, para a carga da bateria, meia onda ou onda completa, tem um ciclo de carga de aproximadamente 27%. Com a diferença, o de meia onda é melhor, porque o semiciclo positivo não é regulado. E neste aqui, os dois semiciclos são regulados. Então essa tensão aqui não passa de 19 volts. Vantagem: a tensão regulada para a carga da bateria é mais estável. A verdade é que essa análise feita assim só do retificador não é suficiente. Nós temos que considerar também o tipo de estator. O número de polos do estator é muito importante para melhorar a carga da bateria. Um estator de 12 polos vai ter mais ondas geradas por volta do magneto. E com isso, o espaço entre dois picos de carga fica bem mais curto. E com o aumento de rotação, essa frequência aumenta a ponto de ficar bem apertadinho, né? Bem apertadinho os ciclos de carga. Então, quanto maior o número de polos do estator, melhor a carga para a bateria. Então você perde de um lado e ganha do outro, aumentando-se o número de polos. É lógico que quando eu tenho menos polos, eu tenho menor eficiência da carga da bateria. E isso pode-se dizer que, além do retificador,
o número de polos é muito importante para melhorar a carga da bateria. E o outro ponto é o trifásico. Quando eu tenho mais fases, então com 3 fases, esses pontos ficam mais apertados ainda. E aí você tem uma tensão de corrente contínua mais constante e com melhor conversão de carga do que num sistema monofásico. Tá aí então uma visão geral dos retificadores e reguladores de tensão de carga das motos. Espero que vocês tenham gostado, que isso sirva para reflexão e que vocês possam também usar como referência para testes e diagnóstico. Se você gostou, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, faça os seus comentários e tamo junto aí. Até a próxima.